Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, como vai? A gente está tentando fazer esse vídeo há muito tempo, por isso as risadas no começo. Bem-vindos ao Comida Conecta, mais uma vez falando de café. A pessoa aqui do lado, nossa querida amiga Camila Natário, parceira de longa data, barista especializada, mora na Alemanha, teve um rolê pelo mundo fantástico, apaixonada por café, é a nossa consultora oficial para qualquer assunto de plantio, colheita, torrefação, extração, uma amiga querida do rolê. Bem-vinda, muito, muito, muito obrigado. Espero que a gente consiga terminar bonitinho esse vídeo hoje. Camila, valeu. Muito obrigada, muito Manda obrigada. É um ver, se prazer apresenta aí. estar junto. Bom, a gente se conheceu na universidade, né? Eu e o Pedro. Então já faz um bom tempo e a gente seguiu por caminhos totalmente diferentes. Ele foi para o Japão e eu também deixei de lado, né? Publicidade, propaganda, apesar de gostar muito. Eu descobri que a minha paixão mesmo é café, então decidi vir para cá, para a Alemanha, para realmente aprender e pegar referências, né, sobre o consumo e os hábitos, né, da terceira onda, né, de café aqui, né, que seria o café especial, né, que a gente chama de specialty coffee. Uhum. E é isso, e eu estou pronta para a rodada de perguntas e Sem dúvidas. maiores delongas, a gente, ela levantou uma coisa legal, que é o café de especialidade, o café especial. O que raios isso quer dizer, né? Quando a gente bebe café cotidianamente no Brasil, fora, o café especial não necessariamente quer dizer aquele café caro. Café especial, a definição tem a ver com o grão do café. É, Então, qualidade, é. Camila, manda ver aí, conta pra gente o que seria um café especial. O café especial, ele é um café que está no... É o top de linha, vamos dizer assim. É o que está no topo de uma pirâmide, vamos dizer, vai. E Nessa embaixo da base, este pirâmide, seria o tradicional, né? Aquele que a gente compra no supermercado, das marcas mais famosas que a gente vê, né, na televisão, fazendo comercial. primeira parte, gente, brasileiros, a gente bebe café pilão, a gente bebe café requintado, café do outro dia, café frio, Exatamente. né? Sem frescura nenhuma, né? A gente não tem essa de, agora eu sou sick, eu só bebo esse tipo de café. Mas não, Exatamente, o exatamente. café básico não quer dizer que ele é ruim, né, Camila? Conta aí, não Bom, vamos lá. Vou explicar bem, assim, por polêmica. que que eu tomo também, né? E por que que, na verdade, ele é ruim, mas vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho do café tradicional, tá? Que seriam essas marcas mais famosas, né? Pilão e tal. Óbvio que existe, né, uma classificação também para esses cafés tradicionais. A gente vê os selos da BIC, então, quando você Diferença estiver lá no legal. mercado e você for comprar, escolher um café, eu sugiro que vocês prestem até atenção nesses selos de qualidade, né? Porque assim vocês pelo menos levam um produto sabendo um pouco mais da origem dele, né? Se era café mesmo, porque o que acontece é que muitas vezes vão impurezas, né? Junto, né? Então Impureza, deixa. graveto, folha, casca macerada, terra de vez em quando, né? E aí. Mas enfim, né? O que que acontece? Então, por que que então o café tradicional ele é o mais em conta, assim, né? No mercado e tal, que é o industrializado. Quando a gente é, colhe o café, a maioria das fazendas assim, separam esses cafés, então, por tamanho, densidade e tudo mais, tá? E os cafés maiores, os grãos mais bonitinhos, eles são separados, eles são os que a gente chama de especial, tá? Uhum. E, assim, eu tô falando bem por cima mesmo, porque se eu ficar explicando muito, né, esmiuçadamente, a gente vai ficar aqui até... Dá para Vai ter escrever um outros livro. vídeos, né? Vamos começar com o básico. Vamos com o básico, e aí, conforme a galera tiver dúvida, a gente vai também esclarecendo. Então, o que que acontece? É, o tradicional, vai ali vai um grãozinho grande, vai um grãozinho com defeito. O que que são esses defeitos? É um grãozinho quebrado, é um grãozinho brocado, concha, né, que é um grão que ele parece uma conchinha, assim. Uhum. Então, um grãozinho que não se desenvolveu,
ou um grãozinho que estava ali no chão, né? A frutinha que ficou ali no chão e acabou que ela passou muito, né, do tempo, ou então um grão oriundo de uma frutinha que não amadureceu ainda, né, um fruto verde, Uhum. e tudo isso, né, quando a gente vai torrar, por exemplo, existe uma, uma você não consegue uma torra muito Uniforme, assim. uniforme. Exatamente. Por quê? Imagina que a gente vai cozinhar uma batata. A gente corta a nossa batatinha em cubinhos. Só que eu tô com um pouco de pressa, aí eu cortei aqui um cubão e uns cubinhos bem pequenininhos. O que vai acontecer na panela? Os cubinhos pequenininhos vão ficar prontos primeiro. Sim. E os cubos grandões, né, vão demorar mais. Então pode ser que ele até fique cru. Então o que Uhum. acontece? Vou então deixar um pouco para mais, né, para cozinhar tudo. E aí o que acontece? A batatinha pequenininha, né, o pedacinho pequenininho Vira aquela pachocha já. vai virar batata. Então imagina assim, né, quando a gente coloca esses grãozinhos, né, no nosso torrador a Lembra, o 200 e torrador tralalá, é, né, aquela coisa maravilhosa. torrador, E, né, não sei exatamente. quantos graus, mais ou menos. Depende da torra, né? Mas depende do torrador também. Tem torrador que é com fluxo de ar, tem o Hum, torrador a gás, torrador elétrico, tem vários diferentes, né? Por exemplo, o meu torradorzinho de amostra aqui, ele vai até 250 graus. Né? caraca. Mas aí depende da densidade do meu grãozinho, né? Então, o tamanhinho dele e Então, tudo assim, mais, para a né? gente falar E que a o café é umidade. tradicional, ele é um café que ele é produzido em maiores quantidades, ele é uniformizado, então você perde, né, o que seria a nuance, a coisa boa, porque fica meio padronizadão. Muitas vezes ele Sim, torra num nível um pouquinho acima do que poderia, ele né? vai. Isso, na verdade, ele torra bem acima, né? Porque não tem como você manter uma constância ali, né? Então, Uhum. você tem um grão que é maiorzinho e você tem um grão que tá quebrado, né? O que acontece com esse grãozinho que tá quebrado? Ele Carboniza, involuntariamente, ele vai, carboniza. ele vai dar Uma entendeu? torradinha a mais. E aí, o que acontece? Por que eu não gosto, assim, de defender muito essa indústria? Porque não faz bem, né? É uma coisa assim que não faz bem. Então, por exemplo, você come um pão queimado no café da manhã? Não, A faz menos mal, que, né? né, faz mal, né? A menos que seja o último pão e você esteja com muita fome, mas Mas aí não, você dá uma né? raspadinha, assim, fala, Naquela, nossa, que né? queimou. Agora com o café não dá, você tem já o pozinho ali, né? Não tem muito como separar. E, tipo, o que acontece? É, não faz muito, não é uma coisa saudável. Então eu não gosto realmente de defender essa indústria e por isso que eu também me encontrei, né, nesse ramo de café especial, porque é uma coisa que você vai contra, né, uma indústria gigantesca, né? Você falou da terceira Então, onda, né? Agora o mundo inteiro revendo os hábitos de café, tipos, cuidados, exatamente. sustentabilidade, subir o nível de qualidade mesmo de produção é uma coisa, né? É uma nova onda mesmo, né? Isso, e é uma onda que vai crescendo, né? Quanto Uhum. mais a gente conversa sobre café, mais a gente vai explicando e passando essa educação, né, para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela até tem acesso, né, mas não chega essa informação, né, para a pessoa, né, para ela consumir um café de melhor qualidade. E não É, é que você vai consumir um café só de melhor qualidade, que ele veio que ele tem melhores procedências, que ele foi cultivado, ele foi cuidado que você falou, né? manejado, Sempre fala pra todo gente, cuida, o cuidado tudo, conta, né? exatamente. Então, assim, desde a mudinha do café, e tem muitas coisas, são muitos fatores que vão Uhum, influenciar na qualidade desse café especial, que seria o microclima, por exemplo. Então, a gente fala, por exemplo, de terroir, né? Quando a gente fala de terroir, uhum. sul de Minas, Cerrado e tal, são regiões propícias para crescer esse café
né, dá um grão que realmente vai apresentar essas nuances sensoriais. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê lá no pacotinho dos cafés especiais, esse daqui tem notas de chocolate, notas florais, notas disso, notas daquilo. Gente, uma pausa. Se você não entende notas e notas, tudo bem, continua bebendo. A importância é que a gente sempre fala assim, isso é bom, continua, né? A gente vai se reeducando, vai mudando o paladar, mas primeira vez que eu peguei o negócio, eu falei, notas florais, eu falei, velho, que é isso, mano? E, né, poder ir de pouquinho, que nem a Camila falou, ir se educando e evoluindo, acho que é a melhor parte do rolê inteiro. Com certeza. E aí, a gente ainda falando um pouco, né, do café tradicional, o que acontece? Tem muita gente que chega para mim e fala assim: porque eu tô tentando tirar o açúcar do meu café e eu não sei como que eu faço, porque eu já tô há uma semana me forçando a tomar o café e eu não consigo me acostumar. Como é que você faz, né? Que a galera pergunta para mim. Me E não é ensina, uma né, coisa que Camila? você me ensina. Quero um passo a passo aí, como é que você faz? Tutorial de hoje, no tutorial de hoje eu vou contar para vocês que é uma coisa que você não aprende. É a mesma coisa, tem lá um pão que queimou, tá todinho preto, tá carbonizado. Você vai comer esse pão todo dia, você vai se acostumar? Você vai se forçar a comer, você não vai gostar Não, de é comer, horrível, né? É horrível. exatamente. Ou então, sei lá, o Pedro me chamou para ir no churrasco lá na casa dele, aí ele fez uma picanha ali, mas ele esqueceu totalmente, a gente estava trocando ideia, esqueceu, ficou Esturricou aquela de sal, né? E aí esturricou tudinho, tá pretinho o negócio, ela tá carbonizada. Eu vou comer aquela picanha. Eu falo, nossa, Pedro, tá uma delícia, viu? Ou você vai falar Comer que um picanha é ruim, pedacinho, né? Você vai falar assim, não, picanha é ruim. Picanha, eu detesto picanha. eu detesto picanha. Então, assim, é uma coisa que não tem muito como forçar. Então, assim, você tem esse café que foi extra, né, torrado, e a gente tem essa coisa muito assim enraizada na nossa cultura de que o café que tem o gosto mais forte significa que ele tem mais cafeína ou que é o tal, né, que é forte e tal, que é uma e nisso não na verdade, o lance de ter cafeína, se você torrar mais ou se torrar menos, não vai ser o que vai diferenciar, né? Uhum. Então, é um mito, né? Então, muita gente acredita, né, que o café é extra forte tem mais cafeína e não tem nada a ver. Geralmente, o café extra forte é porque ele foi extra torrado, então ele Uhum. é pior ainda, né, para a sua saúde. Mas é aquela coisa que o Pedro falou. Eu tô aqui, eu não defendo essa indústria, mas é óbvio. O Pedro me chamou para ir lá na casa dele, ele passou um cafezinho, eu vou tomar, entendeu? É o Eu vou na hábito casa da minha cultural, né? avó, Casa da a minha vovó, avó, a minha aqueles avó faz café café solúvel, solúvel. ela faz. E não tem problema nenhum, eu tomo também, porque eu tomei a minha vida inteira. Tomei a minha vida inteira o café que estava lá na garrafa, fazendo hora extra junto comigo, Aquela e eu nunca cuspida da reclamei. garrafa térmica, né? Aquele... Opa, com certeza. Eu era sempre a última a pegar. E assim, eu nunca reclamei, né? Então, óbvio, né, gente? Quem não tiver acesso, né, a um café melhor, tal, porque realmente custa dinheiro, porque toda essa cadeia produtiva Tem que ser remunerada, é, né, gente? A tem gente, a que gente não está ser. defendendo o grande, a gente está defendendo o microprodutor, o papo que exige tempo, exige cuidado, carinho, Nossa, e é né? muito trabalho, é É muito muito trabalho. trabalho. Então, assim, o café, né, por exemplo, a gente fala do Arábica, ele dá só lá no alto mesmo. Então, assim, um bom café ele vai dar a 1.200 metros. Então, não é um terreno plano, é um terreno bem acidentado. Geralmente, que esses cafés melhores crescem, né? Uhum. Então, imagina você colher tudo ali e descer com aquilo. Muitas vezes a galera, né, que trabalha, né, os trabalhadores, né, dessas fazendas na época de colheita, no lombo mesmo que os caras descem com as sacas, É. entendeu? Com os frutos. É muito trabalho. Depois disso, tem todo um trabalho de separação. Beneficiamento, né? Tem vários processos, né? Até ele ser ensacado e ir para a torra, que também é outro trabalhão, é outro trabalhão. Então, assim, Tem que ser é uma remunerado. cadeia, exatamente, não tem como. Então, eu acho que a grande diferença mesmo entre o café tradicional
e o café especial tá nisso, nesse cuidado, nesse manejo todo e nesse carinho que vai Você fazer a estava falando diferença da depois. parte saudável, resgatando uma parte que você falou lá atrás, né? As pessoas, eu quero diminuir o açúcar. Realmente, Camila vai falar com mais propriedade disso. Existem cafés mais doces ou menos doces, né? Se eu gosto de tacar açúcar, porque eu gosto, ok. Mas se você É hábito. é hábito, se você está nessa pegada de tirar e provar novos sabores e ver, experimentar, é uma questão salutar. Imagina você consumir 10 cafés ao dia, o que é comum para um brasileiro, cafezinho, vai, né? 10 cafezinhos Depois do pequenininhos. almoço, um Do para almoço, acordar. antes, fumante, né? Fuma um café, toma um café, fuma um cigarro, e aí você 10 colheres de açúcar por dia, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Tem muitos médicos que falam que café é um grande vilão, né? Porque, e realmente, se você pegar a história desse café tradicional, que foi muito torrado, ele não vai ser um alimento saudável e nutritivo, né, para você. Colocou E, açúcar óbvio, se você ainda, tem um café que ele vai demandar você colocar açúcar, né? Porque ele tem esse sabor muito forte que você não consegue tomar ele sem açúcar, né? uhum. Então você vai colocar açúcar nele e, e como o Pedro falou, depois você vai ver, vai fazer as contas no final do dia, você consumiu ali um monte de açúcar, né? E aí o que acontece? Realmente, esse lance, né, do café especial, né? Você não precisa, né? Eu não coloco açúcar, né, no meu café, mas muita gente não consegue, né? Porque quando a gente fala que o café é doce, imagina o seguinte: quando a gente toma, sei lá, uma cerveja, por exemplo. Tem uma cerveja que é mais Adocicada. adocicadinha e tal, mas ela tem aquele amargorzinho que a gente gosta e tal, né? A Ou, por galera exemplo, acha um que o vinho. doce do café é aquela Vai pancada ser de o açúcar. tutti-frutti, Não é não, um babalu, babalu. gente. Não é. Não. Exatamente, não é assim também, né? Que tem muita gente que, assim, a gente acaba se assustando. Mas, obviamente, que ele vai pedir menos açúcar, né? Então, assim, eu trabalhei bastante tempo, assim, com café aqui, servi muita gente. E muita gente, a maioria, né, perguntava para mim, quando eu entregava o café, que eu terminava de fazer, entregava o café, a pessoa perguntava, cadê o açúcar? Então eu falava, olha, o açúcar tá ali, né? Tinha uma estaçãozinha ali com açúcar. Você é o Só que cliente, né? Fica à vontade. fique à vontade, claro que é uma democracia, então fique à vontade. Mas eu falava assim, dá uma bicadinha antes, Só sem para. açúcar. Só para você, porque. E depois as pessoas vinham falar comigo, realmente. Muitas falavam que realmente não precisava de açúcar nenhum, tá? E muitas falavam, nossa, ainda bem que você me avisou. Porque Né? se eu colocasse a mesma quantidade de açúcar que eu coloco Estava no tradicional, acostumado eu ia. a Nossa, estourar. exatamente, ia estourar na diabetes aqui, mas. Então, assim, né, existe sim essa diferença, né? E claro que também tem as espécies, né, de café, né, as variedades, que tudo isso É. também vai contar. É, e também a torra, porque a torra também é uma grande responsável por é, Depois a gente quer. enaltecer A esses, gente, né? esses Falando em torra, a Camila falou sabores. que ela tem uma maquininha para fazer amostras de torrefação. A gente está louco para ver, Ah, a eu gente vai tenho. fazer outro vídeo. Tá Torra é minha prometido paixão. aqui, ela vai fazer um negócio muito legal pra gente. O que eu queria pedir hoje, Camila, você falou da experiência de ser a barista servindo o cliente. E aí, como você é barista, você falou assim, nossa, eu também quero ir em cafés e, né? Quem come, gosta de Com comer, gosta certeza. de cozinhar, de servir, conexões, comida, porra toda. Agora, quando você vai num lugar sendo barista, se decepciona com café, eu acho que isso é É triste, forte. né? A gente está com essa história guardada aqui faz um tempo. Camila foi Ó, num rolê com improvável, certeza. né? Num café que era famoso, ela Polêmico, vai contar o rolê polêmico. e que aparentemente foi decepcionante, né? Nossa, foi muito. Depois a gente vai colocar, vai ter fotos aqui desse rolê que a gente vai contar na descrição do vídeo em algum lugar, mas foi um rolê bem triste. Engraçado. Na verdade, foi bem decepcionante, mas enfim, vamos lá.
A galera tá ligada, assim, né? Quem me segue até nas minhas redes e tal, tá ligado que eu gosto de viajar muito, assim, a minha vida é viajar, tanto que eu tô aqui, mas, assim, logo eu já tô em outro lugar, minha vida é essa, né? Não parar quieta e conhecer novas culturas e tal. E surgiu a oportunidade para eu dar uma passadinha lá em Viena. E eu fiquei super entusiasmada, porque Viena para quem gosta de história, além de Cultura ser em uma geral, né? cidade, nossa, é Mozart e tudo mais, quem gosta é o lugar, assim, além da cidade ser maravilhosa, é um lugar muito lindo, foi uma das cidades mais lindas que eu conheci aqui na Europa. Uhum. É uma cidade, assim, cheia de história mesmo, então para quem curte, eu super recomendo. E aí, o que aconteceu? Bom, né, eu vou para os lugares, né, eu vou para Espanha, eu vou para cá, para lá, eu quero tomar o Tomar melhor café. café, com certeza, porque no final das contas é referência para mim, né? E aí tem um café muito famoso, é um dos cafés mais famosos do mundo, chamado Café Central. É um Uhum. café muito antigo, acho que é de 1800 e tralalá, eu sou péssima com data, tá, gente? Mas o que acontece, né? Tem uma lenda em torno desse café, porque ele fica bem no centro de Viena, tanto que ele se chama Café Central. E houve um período, antes da Segunda Guerra, que morou uma galerinha meio da pá virada ali. Eles eram tudo vizinhos, né? Então, era o Freud. Vamos começar do mais legal, assim, O menos menos da pá polêmico, virada, né? O cara mais tranquilo, que mais fez coisas tranquilo. boas. O Freud, Trotsky, Stalin, Hitler. Tive mais gente, tá? Mas vamos falar desses mais assim que todo mundo. Lembra, né, gente? A gente está falando Todo mundo... de ebulição cultural para o bem e para o mal, tá? Pai da psicanálise Exato. moderna, né? Russos loucos, nazistas. Mas imagina como é que era a época. Então, e aí, o que acontece, né? Por que eu fui, né? Também queria ir nesse café, porque eu também esperava, né, ter alguma coisa assim, tipo, aqui era o cantinho do Freud, né, tipo, que é onde ele Aqui vinha eles trocaram uma estudar, ideia, mas eles não se conheciam ainda. exato. Aí ficou uma coisa assim, meio que na minha cabeça, assim, você vai lá e você fica assim, nossa, será que eles deram uma topada aqui, né, tipo, né, o Hitler topou ele com o Stalin, ô, desculpa aí, derrubei teu Desculpa aí, bigode, café, qual dos dois? né? Mas, cara, imagina, né? É uma coisa meio de inconsciente coletivo, né? Você vai com uma expectativa para, nossa, deve ser muito legal. Então, e principalmente porque assim, eu já estive em outros cafés assim que são bem antigos também, tipo o Majestic, Uhum. no Porto, e, por exemplo, o café. Ai, como que chama? No Rio de Janeiro tem um café que é Colombo, Sim, Confeitaria Colombo. que eu achei muito interessante porque eles mantiveram, né, a É linda a decoração, tudo decoração. da época, né, e o Até Majestic hoje, né? também maravilhoso, então porque eles mantiveram aquilo. Eu esperava também que no Café Central eles tivessem, né, mantido, né, mas eu achei, então aí que eu entrei e já veio aquele baque, assim, porque eu falei, poxa, parece, sabe o quê? Aqueles salõezões de festa de casamento. Antigo ainda, Já né? fiquei. Detonadão. É meio demodê, mas enfim, a deco meio ultrapassada. Mal cuidado. Não, tipo, tava bem cuidado, mas assim, já tava meio cansado, né? Aí já fiquei meio assim, mas tá bom. Bom, vamos tomar Foi com uma café. amiga, né? Então, Foi você e uma fui com a amiga junto, né? minha amiga Mariana. Minha amiga conheceu ela há 27 anos apenas. Nossa. Pouca, pouca coisa. E, enfim, ela pediu uma bebida que era café e acho que. Eu não sei se era tipo um afogato, era alguma coisa assim. E eu pedi o básico, um cappuccino, Uhum. né? Muito O que deveria clássico. ser básico, né? O que deveria ser O mínimo. bem executado. Bom, aí demorou pra caramba. E caro, hein, gente? Muito caro. Uma bica. Demorou pra caramba pra chegar. Então, o serviço também ali, ó. Porque a casa nem tava tão cheia nesse dia. Uhum. Apesar de ser um lugar turístico e tal, não tava a casa cheia e tal. E eu trabalhei em um lugar turístico aqui em Hamburgo, que eu vou te contar, viu? E não tem Pegado. explicação. Nossa senhora. E aí,
É, bom, demorou pra caramba. Quando chegou, puta, eu olhei aquele cappuccino olhou pra mim. Não vai E aí rolar, eu né, vi não? aquela. Porque o cappuccino ele tem que estar com uma espuma ali, né? Fuminha de Chamar de leite, né? espuma ali, porque é mais fácil para todo mundo entender. Eu gosto quando ela tá bem lisinha, bem brilhante, que ela tá Uhum. homogênea, sabe? É, e essa daí tava parecendo de detergente, assim, sabe? Aí eu já Tem o olhei para link aqui aquilo ali e embaixo que a falei, gente vai deixar aqui para vocês verem do que a gente está falando. E se parasse por aí, beleza, né? Se fosse só espuma, beleza, nossa, meu né? Deus do Descreve céu. pra gente o gosto do que. Ai, foi tenso, porque eu acho que não teve manutenção, não sei se foi no dia ou a Uhum. pessoa, né? Porque assim, tem baristas e a pessoa que mexe na máquina. E existe uma grande diferença, né? E, e não sei se tipo, era um barista ou era uma pessoa que estava mexendo na máquina, mas eu acho que a pessoa não limpou a máquina, não limpou os grupos dessa máquina de expresso. Tava com gosto muito ruim, de queimado. Era um gosto até meio químico, assim, sabe? Uhum. Um fundo assim químico, muito amargo mesmo, muito. Aquele Aí não queimado teve jeito. nível borracha de pneu, né? Nossa, exatamente isso. E aí o que eu fiz? Olhei para aquilo e falei, porra, não foi caro, meu. Vou ter que Vamos tomar, lá, porque né? foi Vou muito ter que caro. tomar. Vamos, vamos, Aí, vamos. aí você pensa, né? Porque barista tem essa coisa, tipo, nossa, a gente não gosta de jogar café fora, a gente não gosta de desperdiçar, porque a gente sabe o trabalho que, sim, para você conseguir ali, olha, um tiquinho só daquele café. Nossa, teve tanta Tanta coisa por gente, tanto trás, tanta tempo, gente, exatamente, tanto e mesmo trabalho que você assim morre de dó. tomou e. Não consegui. Aí eu Ah! coloquei o açúcar. Aí, sabe aquela coisa assim? Tipo, imagina assim, uma pessoa que não tomou banho, tipo, um mês, aí a pessoa foi lá e tá com um perfuminho. Aí Foi a fica mesma pneu, coisa. pneu com perfume. Pneu Ficou, queimado com perfume. nossa, ficou muito, meu Deus, muito ruim. Não consegui tomar. Foi o pior, a maior brochada Tristeza brochada do meu barista cafeeira. do Nossa, mundo. foi a pior. Mas, É, óbvio, eu super recomendo, assim, quem for para Viena, quiser ir lá, né? Não tô desmotivando ninguém. Vá, não pagaram deixa para a com gente seus. meter o pau em ninguém, tá, gente? O pressuposto do Comida Conecta é gerar conexões, histórias e tal. Falar coisas boas e coisas frustrantes Então, também. meu, como é que a gente tá no Japão, a Camila contando num rolê da Áustria e nós somos brasileiros. Cara, só isso já valeu a pena e foi um dos motivadores desse vídeo. Porque do lado de cá, assim, japonês, eles tomam café tal, né? Muito café enlatado pela praticidade e tudo mais. Aliás, o Japão é uma grande referência em café especial. Então, Uma por quê? grande referência. Os caras, quando viram a chave, eles são referências hoje em whisky, whisky de nível mundial, batendo em whisky escocês, whisky irlandês, né? Para quem entende, você vai ver que tem rótulos muito fortes. Cara, eles vão aprendendo. Quando eles pegam e falam assim, meu, vamos fazer isso? Eles fazem. Só que, Com dia a dia, você tá na rua, você pega na latinha a máquina de café. O que é latinha? É uma latinha de Coca-Cola, gente. Então você paga lá $1,50, e vai para casa com uma latinha de café com leite, ou café black, sem açúcar. E a gente, nossa, adora café, chega aqui e fala assim, poxa, velho. Então tem, né? Em qualquer lugar tem o que você toma todo dia e o que você vai no café, né? Tem algumas cidades que estão despontando, tanto em importação de grão, referência de extração, Camila depois pode falar mais pra gente, e realmente prepara, porque, meu, você já viu o japonês fazendo bolo, torta, doce? É uma coisa de Nossa, é morrer, gente. precisão, né? Nossa, é precisão da É um. precisão. Pois é, falta pôr no microscópio, mas isso, principalmente no café, faz Toda a total diferença. diferença. Só que aí do lado de cá, o que acontece? Também tem o lado B, né? Tudo O tem o lado B lado de hoje no B Japão, de boss. B de, nossa, já B de boss. O tal do boss, para quem já veio para o Japão, a Camila já sabe desse rolê, o boss é um café famoso, tá? Ele é uma marca de café da Suntory, que é uma das maiores empresas de bebidas do mundo. E, desde muito tempo, o Japão, para popularizar o café, e o café com leite principalmente, eles fizeram o garoto propaganda da Boss, café do chefe, né? Paquitão, você pega uma latinha e toma no trabalho. Então,
sem, né, maiores delongas, para quem é publicitário, comunicólogo, este logo aqui... Ou para quem é rico também, né? Para quem é rico também, chupinhado na cara do Hugo Boss. Eu já perguntei para 3 japoneses aqui, falei, Hugo Boss, né? O cara ficou olhando para minha cara, Hugo? Mano, isso é café. Eu falei, não, é marca de roupa. Os caras não sabiam o que era Hugo Boss, tá? Cada um. Então é um barato, né? Esse daqui é o café Ore, né? Café Ore em francês, você fala em japonês romanizado. Ué, né? Café Ore e Boss. Só que o garoto propaganda do Boss é o Tommy Lee Jones, Homens de Preto. Mano, e você vê todo ano você vê o Tommy Lee Jones na TV falando do café. Então, em honra a essa entrevista aqui, esse vídeo, café com leite. Rapidinho. Tá geladinho? Geladinho. Geladinho é melhor. Tem gente que você pega na máquina quentinho também. Tem sempre a máquina com o deck quente e o deck frio. Cara, não necessariamente é bom. Tem gosto conservante. Mas a gente toma, cara. A gente toma, hein? Não tem essa. É que aqui em casa, por exemplo, eu tomo, né? Eu sou profissional, então se dá o belo prazer de, né? Mas, se você vê, no Japão, eles estão... Aquele postinho de conveniência, o combine japonês, que a gente já falou em outros vídeos, eles estão melhorando e fazendo máquinas de expresso ou máquinas de café que moem na hora, em vez de pegar o instantâneo. Então, conforme vai descendo, né, você vai popularizando o que é melhor, você pega um outro nível de consumo. E você fala assim, poxa, agora que todo mundo consegue, todo mundo aprecia, o que antes você consumia que era ruim, mais barato, mais simples, você deixa para trás, né? Com novas conexões, com novos papos. A gente hoje, por enquanto, a gente amarra esse papo aqui, essa vai ser uma sequência de vídeos, a Camila sempre é convidada de honra, muito prestígio, carinho. Muito obrigada. Né? Ela vai estar embarcando numa jornada para trabalhar com café, uns projetos muito loucos que a gente não vai falar, mas a gente deseja todo sucesso. Spoiler! Nunca teremos spoiler, a gente vai segurar firme. Mas quem quiser, aqui, né? Quem quiser saber, né, o que vai rolar por aí. Vai rolar, sigam a Camila. Mensagem, pergunta, fiquem à vontade. À vontade. Né? Uma pessoa super querida, super família, né? Obrigada. A gente também aqui do outro lado do mundo vai continuar falando de café, não tem como, né? Conhece alguém, tem algum contato, outro lugar do mundo, curiosidade, manda, comenta, compartilha, dá like. Mano, deu uma azia assim. Cheers! Deu uma azia. Deu um burps aqui, velho. Peraí. É gente como a gente, né? Ao vivo, tá? Esse vídeo não tá sendo editado. Mas é isso, a gente fica por aqui, agradece todo mundo. A gente vai terminar para não passar mais vergonha. E a gente vem em breve com mais vídeos no Comida Conecta, pessoal. Valeu. Obrigado, Camila.